significa dizer que esses irmãos são responsáveis, nada disso. É porque a gente precisa realmente ter a noite toda ocupada, né? Não podemos deixar lacunas. Então, estaremos amanhã aqui às 18 horas. Estamos providenciando aí um lanche para a gente, na madrugada, a gente comer alguma coisa. Eu tenho certeza que amanhã vai ser um tempo muito precioso aqui na casa do Senhor. Pensando nisso, Deus me deu uma palavra para ministrar para o seu coração aqui hoje. Espero que o Dorflex que eu tomei me ajude a ministrar a palavra de Deus com você, para você, o seu coração nessa noite. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Josué, capítulo 3, versículo 5. Livro de Josué, capítulo 3, versículo 5. Apenas o versículo 5. Livro de Josué, capítulo 3, versículo 5. Eu vou ler primeiro, depois você estará lendo comigo. Aí, está na tela, mas eu vou ler aqui na Bíblia primeiro. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Maravilha, Deus seja louvado. Você pode ler comigo, por favor? Está na tela. Acho que a versão aí era diferente, né? É da NVI. Vamos juntos? Josué ordenou ao povo: santifique-me, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Amém? Você pode ler mais uma vez? 1, 2, 3. Deus seja louvado. Senhor, nós te louvamos por essa porção da tua palavra tão preciosa. Nós te louvamos, Deus, pela oportunidade que temos de poder abrir os nossos ouvidos para te ouvir, o nosso coração para te sentir. Por essa palavra, Deus, pedimos mais uma vez, como o Senhor sempre tem feito aqui, mercê da tua graça, tão somente da tua graça. Fale mais uma vez aos nossos corações. Fale conosco nesta hora em nome de Jesus. Amém. Amém. Santificai-vos. O tema é esse, santificai-vos. Esse é um assunto que pouco interessa a muitos crentes, porque tem a ver com comportamento. Tem a ver com comportamento, nosso comportamento, nossa maneira de viver, nosso procedimento de vida diante de Deus e diante das pessoas. Falar de santificação é falar de algo sério, algo muito sério. A santificação é uma das doutrinas mais importantes da Bíblia. Tem assunto que de vez em quando a gente assim vai deixando de lado, né? E de vez em quando a gente precisa rever, relembrar. E santificação é um desses assuntos. Santificação, meus irmãos, não é uma opção, é uma ordem. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 16, diz que, porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Então, santificação não é uma opção nossa, é uma ordem. Santificação é a condição de sermos filhos de Deus, irmãos em Cristo. Se somos filhos de Deus, e nós somos, significa dizer que nós temos a santidade que nos identifica com Deus e com os irmãos, com o próximo, né? Santificação foi uma das maiores preocupações de Jesus.
para com seus discípulos, enquanto ele esteve aqui? Por ser uma das maiores preocupações. Obrigado, Cristian. Ele orou pedindo santificação. Depois você lê no capítulo 17 de João, Jesus orando por ele, orando pelos discípulos que estavam com ele e orando por nós. Capítulo 17 do Evangelho de João. E ele fala assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Então, a santificação foi uma das maiores preocupações de Jesus na vida dos seus discípulos. Mas, irmãos, o que é santificação? É bom a gente ter definição da palavra, porque ajuda muito, né? O que é santificação? Santificação é uma palavra hebraica, kadash ou kadosh, que significa consagrar, ser separado. Essa palavra, kadosh ou kadash, significa santificação, ser consagrado, ser separado. Mas eu quero ir assim um pouco mais profundo, além da definição. Eu gostaria que você guardasse isso. Santificação é ser cada vez mais longe da natureza pecaminosa e cada vez mais perto da natureza de Cristo. Quero que você guarde isso. Eu acho que se você guardar isso aqui, acho não, tenho certeza, eu vou ficar satisfeito. Santificação é viver cada vez mais longe e ser cada vez mais longe da natureza pecaminosa e cada vez mais perto da natureza de Cristo. Se você disser assim, pastor, então a santificação nos coloca na condição de sermos semelhantes a Jesus, é óbvio, é claro. Quanto mais você viver santificação na sua vida, mais próximo de Jesus você vai estar. Mais parecido com Ele você vai ser. Agora, como a gente se santifica? É uma outra pergunta. Eu fiz a primeira, o que é? Agora, como se santificar? Qual é o modelo para se santificar? Qual é o processo para santificar? É um negócio assim tão complexo, mas tão complexo, que a gente vai precisar assim, talvez, de uns dicionários, de umas concordâncias bíblicas, de umas chaves bíblicas, para a gente descobrir como se santificar. Nada disso, irmãos. É simples. Como que a gente se santifica? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 5, se puder colocar aí, Juliana. 1 Timóteo 4, 5. Simples. Você quer se santificar? Quer mesmo se santificar? Olha o que Timóteo vai dizer. 1 Timóteo 4, 5. Vale a pena a gente ler. Pois é, santificado pela palavra de Deus e pela... Você pode ler, por favor? Irmãos, a sinusite deixa a gente um pouquinho surdo. Eu não sei se foi a sinusite, que eu não ouvi direito, mas os irmãos não falaram. A sinusite. Então vamos lá, 2, 1, 2, 3. É complicado, né? Se santificar. Você precisa de um processo complicadíssimo para você se santificar. Nada disso. Para você santificar, palavra, oração. Depois eu pego. Outra coisa, para você santificar, para eu santificar, Colossenses capítulo 3. Coloca aí, Juliana, por favor. É bom ter a Bíblia aqui, né? 3, 10 e 12. Colossenses 3. Eu estou sendo mais didático, eu quero ser mais didático mesmo com você hoje. 10 e 12, não é 10 a 12 não. Diz assim, e se revestirem do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. O 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revestivos-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Vamos lá, fica nesse versículo comigo, por favor. E preste atenção numa coisa. Preste atenção
as palavras, os princípios que se encontram a partir da expressão revestir-se. Olha lá, ó. Compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Prestou atenção? Essas qualidades estão em quem? Em quem você precisa se revestir para você ser santo. E quem é? Jesus. Então, para você ser santo, o que você precisa? Meditar na palavra, orar e se revestir de Cristo. De novo, para você ser santo, você precisa meditar na palavra, você precisa orar e você precisa se revestir de Cristo. Revestir de Cristo significa dizer que é desposar do homem, do Adão, do homem pecaminoso. Eu reconheço que é simples. Quer dizer, eu afirmo que é simples, mas reconheço que nem sempre queremos viver isso. Apesar de ser simples, Deus não complica. Apesar de ser muito simples, a grande questão é se nós queremos de fato viver uma vida de santidade. Porque viver uma vida de santidade vai requerer de nós algumas escolhas difíceis. Muito difíceis. Viver uma vida de santidade vai requerer de nós uma vida de abnegação. O que é abnegação? É quando você abre mão de coisas suas a partir do outro. Você abre mão do que é bom para você para fazer o outro feliz. Viver uma vida de santidade vai requerer de mim, de você, meu irmão, o tempo todo, a gente pedir ao Espírito Santo que venha nos encher. E aí, cada vez mais, a gente vai entendendo que uma vida de santidade nos leva cada vez mais para perto do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém, gente? Muito, muito bom. Esse livro de Josué é fantástico, né? Letra livro bonito, lindo, maravilhoso. Esse capítulo 3, ou nesse capítulo 3, o povo está em um tempo de preparação para começar a conquista da terra de Canaã. Nesse capítulo 3 aqui, o povo estava assim, perto de começar a conquista da terra. Era um tempo de preparação. Você sabe que para você fazer algumas coisas, você tem um tempo, você tem as fases. Quando você vai fazer algo, você tem as fases. E tem a fase em que você vai pensar, tem a fase que você vai esboçar, tem a fase que você vai elaborar, tem a fase que você vai preparar e tem a fase que você vai executar. Pois bem, Josué está aqui com o povo se preparando para entrar na terra de Canaã. Eles estão à margem do Rio Jordão, você pode ler isso depois. E a liderança de Josué estava consolidada. Já havia um planejamento estratégico, uma visão, uma missão com pontos definidos. Tudo isso. Presta atenção. Nesse momento aqui, já havia um planejamento estratégico, já tinha uma visão onde chegar, já a missão já estava clara diante do povo. A partir da liderança de Moisés, que a sua liderança já estava consolidada, o povo estava se preparando para continuar vendo o agir de Deus, o agir poderoso de Deus. Porque desde o momento em que esse povo que está aqui saiu do Egito, eles nunca deixaram de contemplar as maravilhas do Senhor, eles nunca deixaram de ver a manifestação poderosa de Deus. Só que agora eles estão se preparando para ver isso dentro da terra de Canaã. O que eles viram foi antes da terra, foi no Egito e no deserto. Agora eles estão perto para entrar na terra de Canaã. E eles estão se preparando para contemplar as maravilhas de Deus na terra de Canaã. Só que faltava duas coisas para isso acontecer. Ou seja, para dar início ao tempo de conquista. Duas coisas faltavam. Primeiro, faltava a Arca da Aliança ir à frente. A Arca da Aliança indo à frente significa dizer,
Deus está indo à nossa frente. Deus é o nosso guia. Deus está nos levando para onde Ele quer. Porque a Arca da Aliança, naquele tempo, representava a presença de Deus. Amém, gente? Quem está comigo aqui, diga amém. O Doflex fez efeito, então acho que eu posso continuar mais. Amém? Não se preocupe com as crianças, não. Preste atenção aqui, por favor. Então, o que eles precisavam? Primeiro, que a Arca da Aliança fosse à frente. A Arca da Aliança estava à frente. E o que eles precisavam? Isso era imprescindível para começar o tempo de conquista. Santificação. O que adianta a gente ter uma boa visão, ter um bom planejamento, ter uma estratégia definida. O que adianta ter força de vontade, até mesmo entendimento da missão, se não houver santidade? Não adianta nada. Não adianta nada. Sem Deus à frente e sem santidade, não adianta nada. A gente pode ter uma boa estratégia, a gente pode ter uma visão legal, uma visão clara, definida do futuro, a gente pode ter estratégias claras, a gente pode entender a missão, a gente pode, assim, ter força de vontade, ter ânimo para poder fazer as coisas acontecerem, mas se não tiver santidade, não adianta nada. A coisa para, a coisa emperra. E talvez essa seja a razão pela qual muitos têm parado, muitas igrejas têm parado, porque o segredo está na santificação, numa vida santa, numa vida de semelhança a Jesus Cristo, numa vida de santidade segundo a santidade de Deus. Posso ouvir um amém? E esse versículo nos ajudará a entender o que é imprescindível, a santificação. Se desejamos ver o mover de Deus e as suas maravilhas entre nós, eu vou dividir com você aqui alguns pontos. Por que Deus mandou o povo se santificar para depois fazer maravilhas? Por que Deus primeiro mandou o povo se santificar para depois Ele fazer maravilhas? Eu quero dividir com você o porquê disso. É claro que não está no versículo, está num contexto todo, na verdade no livro todo. E a gente vai ganhar tempo, não precisar ir aos versículos e ao livro. Mas por que Deus, preste atenção nisso, por que Deus, antes de fazer maravilha, mandou o povo se santificar? Por quê? Guarde isso. Primeiro, porque a santidade era a condição divina para Deus agir. Santidade é condição divina para Ele agir. É uma questão de condição. Só acontece isso se acontecer isso primeiro. É condicional. Irmãos, Deus também tem as suas condicionais. Nós é que não temos condicionais. Nós não temos condicional nenhuma. Qual é a condicional que eu tenho em relação a Deus? Nenhuma. Eu não tenho, você não tem. Nós não temos condicional nenhuma. Mas Deus tem. Deus tem as suas condicionais. Deus tem as suas condições. E as condições de Deus, ou as condicionais de Deus, elas não são da terra, ela é do céu. Então, Deus vai fazer maravilha, sim. Mas para fazer maravilha, primeiro, santidade. Deus quer fazer maravilha na sua vida. Deus quer fazer maravilha nesta igreja. Deus quer fazer maravilha entre nós. Mas não adianta, é condição dele. Para que haja maravilha, primeiro tem que ter santidade. Primeiro, santidade. Depois, maravilhas. É verdade, não tem como fugir disso. É condição de Deus. Não é que Deus faz troca. Não é que Deus é exigente ao extremo. Não, não é nada disso. É só uma questão de identificação, de identidade, de semelhança. Como é que Deus vai fazer maravilha na minha vida? Deus vai fazer maravilha na sua vida se a gente não se parece com o filho dele, irmão? Por favor, entenda isso. Essa é a primeira razão por que Deus está pedindo para o povo santificar. Porque santificação é uma condição do céu para Ele agir. Segundo lugar, por que Deus
pede, primeiro, santificação para depois fazer maravilhas. Segundo, porque a santificação legitima, porque a santificação, ou a santidade, ela dá forças para enfrentar batalhas. A santificação, ela nos dá força para enfrentar batalhas. Quando Israel ia para a batalha, e não só aqui nos tempos de Josué, seja em qualquer momento, quando o povo de Israel ia para a batalha, e a gente vê muito isso com Josué e principalmente com Davi, a gente percebe tanto Josué quanto Davi consultando Deus primeiro. Olha que coisa linda. Eles falavam com o Senhor primeiro: Senhor, eu posso ir para a batalha? Eu posso ir para a guerra? Depois você lê algumas histórias de Davi. Por exemplo, Davi em Ziglac, quando a sua família foi capturada pelos amalequitas, e os homens de Davi ficaram assim desesperados, porque viram as suas mulheres, seus filhos sendo carregados pelos amalequitas. E Davi, assim, num ato de desespero, não sabia o que fazer. O que ele fez? Ele foi lá, consultou o profeta, o sacerdote, e perguntou: eu posso ir para a guerra? Eu vou para a batalha? E o sacerdote disse: vai para a batalha, porque Deus já te deu a vitória. Quando a gente se santifica, irmãos, quando a nossa vida está no altar, quando a gente se santifica diante do Senhor, quando a gente tira de dentro de nós qualquer sentimento do homem pecaminoso, quando a gente se purifica pelo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, o Senhor nos dá uma força tremenda para a gente batalhar. Agora preste atenção numa coisa aqui muito interessante. Você sabia que Deus não via um exército de guerreiros? Quando o povo de Israel o exército de Israel ia para a batalha, Deus não via um exército de homens guerreiros. Mas é claro que eles eram. Não, Deus via um exército de parceiros. Não eram soldados, eram parceiros. Parceiros de Deus. Você sabia que nós somos parceiros de Deus? Você sabia que Deus realiza, mas também nós realizamos? Você sabia que Deus faz, mas também nós fazemos? Então, quando o exército de Israel ia para uma batalha santificado, Deus não olhava soldados, Ele via parceiros, porque a batalha não era do exército, a batalha era de Deus. A vitória e a honra é para o Senhor. Então, quando você está com a sua vida no altar, quando você está com a sua vida santificada, meu irmão, quando você vai para uma batalha, seja para conquistar algo, seja para poder abençoar alguém, para resgatar alguém que está lá nas trevas, você é parceiro de Deus. Aí Deus vai te dar força para você lutar. Amém? Terceiro lugar, por que Deus pediu primeiro para o povo se santificar para depois fazer maravilha? Agora sim, porque a santificação legitima uma promessa. A santificação legitima uma promessa. A nação de Israel não está indo em direção a uma terra qualquer. Não era um movimento de sem terra pronto para invadir. Não era nada disso. Era uma nação prestes a tomar posse de uma promessa de Deus feita a Abraão. Pegou? A nação de Israel não está entrando numa terra qualquer, ela está entrando na terra da promessa. Uma promessa feita ao patriarca Abraão há milhares de anos atrás. Então, se santificar significa dizer que Deus estava selando, legitimando aquela promessa. Quando você vive em santidade, você está dando um selo de qualidade, ou melhor, Deus está te dando um selo de qualidade nas suas conquistas. O céu atesta as suas conquistas.
O céu reconhece as suas conquistas. Quando você vive uma vida de santidade, o céu vem ratificar suas conquistas. Mas para isso você precisa ter uma vida cheia de santidade. Então entrar na terra de Canaã não era apenas uma conquista simples e puramente simples uma conquista. Não. Entrar na terra de Canaã era tomar posse de uma promessa. E uma vida santa era imprescindível para que essa promessa deixasse de ser promessa e transformasse em uma realidade. Que as promessas que Deus faz na tua vida, ou fez na tua vida, sejam transformadas em realidade. E por favor, vai se santificar. Se santifique, porque amanhã fará o Senhor maravilha em sua vida, ou maravilhas em sua vida. Em último lugar, por que Deus pediu ao povo para se santificar antes de fazer maravilhas? Porque a santificação era uma garantia, olha isso aqui, por favor, era a garantia de que o Deus da bênção estaria sempre presente. Santificação era a garantia de que o Deus da bênção estaria sempre presente. Juliana, coloca por favor para mim Deuteronômio 28. É um texto de condicional. É um texto de condicional. Mas eu quero olhar em outra perspectiva, nessa perspectiva aqui, de que a santidade é garantia de que Deus estaria presente, sempre para abençoar. É Deuteronômio 28. Agora deixa eu ver qual versículo. Deixa eu abrir aqui. Um momentinho só, Juliana. Para a gente não ler o capítulo todo. Eu vou ler 2 só. Pode, no versículo 1 ao versículo 4. Ó. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e se seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje te dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas as bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Até o 4. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, porque também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Agora vamos pular, porque essa é a condicional da obediência. Agora vamos à condicional da desobediência. Está no mesmo capítulo, deixa eu só achar o versículo aqui. 15. Ó, entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e se não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje o Senhor deu a vocês, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Continua, por favor, Juliana. Vocês serão amaldiçoados na cidade e serão amaldiçoados no campo. A sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoadas. Continua. Os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos teus rebanhos. Só isso aí. Vocês serão amaldiçoados em tudo que fizerem. Esse texto está dizendo para nós claramente que se houver santidade, e a santidade nos leva à fidelidade, vou repetir, a santidade nos leva à fidelidade. Quando você se santifica, naturalmente, você vai ser fiel ao Senhor. Então esse texto está dizendo, se nós formos fiéis ao Senhor, se formos fiéis a Ele, Ele estará sempre disposto a fazer maravilhas, a nos abençoar. E eu penso que você não vai querer ser infiel, não é mesmo? Você não vai querer perder as bênçãos do Senhor, as maravilhas do Senhor.
Concluindo, de que maravilhas Deus, por boca de Josué, está falando aqui? Que maravilhas são essas? Quais são essas maravilhas? Olha o que Deus está dizendo: santificai-vos hoje, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Que maravilhas são essas? A resposta é simples. Tudo aquilo que diz respeito, absolutamente tudo aquilo que diz respeito ao que eles iriam viver na terra de Canaã. Tudo que diz respeito ao que eles iriam viver na terra de Canaã seria maravilhas. Tudo. Eu vou dar um exemplo disso. Maravilha. Apenas um exemplo disso. Quando eles atravessaram o Rio Jordão, que a arca foi à frente, o que aconteceu com o Rio Jordão? Ele fechou na parte de cima. Era o tempo da cega, ou seja, o tempo da enchente. Quando a arca da aliança, quando os sacerdotes colocaram os pés no Rio Jordão, o rio, ele baixou, Israel atravessou a pés enxutos. Maravilha. A muralha caiu. Maravilha. O povo conquistou todos os povos inimigos. Maravilhas. Tudo que diz respeito à terra de Canaã foi maravilha. O que nós aprendemos com isso? Que tipo de maravilhas Deus vai fazer entre nós? Tudo aquilo que diz respeito às promessas dEle, o plano dEle para as nossas vidas. Tudo que diz respeito à promessa que Ele te fez, tudo que diz respeito à promessa que Ele fez para nós enquanto igreja, tudo que diz respeito à promessa de Deus da tua família, tudo isso Deus vai fazer, e é maravilha. Agora, o que é maravilha? Estou fazendo um monte de pergunta, né? Mas essa é a última, te garanto. O que é maravilha? Maravilha é algo sobrenatural, é incomparável, é extraordinário. Tem gente que passa a vida toda e nunca experimenta um sobrenatural de Deus, nunca experimenta um milagre de Deus, nunca experimenta um extraordinário de Deus. E essa talvez seja a resposta pela qual a gente não consegue desfrutar das maravilhas. Qual a resposta? Falta santidade. Porque se tiver santidade, as maravilhas, elas virão. Porque o mesmo Deus, aqui eu termino, o mesmo Deus que pede santidade, é o mesmo Deus que faz as maravilhas. Eu vou repetir. O mesmo Deus que nos pede para viver uma vida santa, é o mesmo Deus que faz as maravilhas na vida de quem é santo. Pela terceira vez vou repetir. O mesmo Deus que pede para nós vivermos uma vida de santidade, é o mesmo Deus que faz maravilhas na vida de quem é santo. Que Deus possa fazer maravilhas na sua vida, e que Deus possa fazer grandes maravilhas em nosso meio. Eu trouxe essa palavra porque amanhã nós vamos ter aqui 12 horas de oração, e o meu pedido a você é: santifique, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amém? Santifique, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilhas nesse lugar. E a partir de amanhã, todos os dias, Deus vai fazer maravilhas. Extraordinário, sobrenatural, aquilo que é incomum, Deus irá fazer. Porque Deus é o mesmo Deus de Josué. O mesmo Deus de Josué é o mesmo Deus de hoje. É o meu Deus, é o seu Deus, é o nosso Deus. Ele é eterno. Ele é o Deus de ontem, de hoje e de eternamente. E ontem, hoje, eternamente, Deus fará maravilhas no meio do povo dele. Posso ouvir um amém, amados? Glória a Deus, fique em pé, meu amado.